Você já se perguntou por que a Bíblia, tão conhecida por mensagens de amor e redenção, também contém histórias de violência, sofrimento e escolhas moralmente difíceis? Será que esses relatos refletem a vontade divina ou o contexto humano em que foram escritos? O que essas narrativas sombrias podem nos ensinar sobre a fé, a humanidade e a relação com Deus? Bem-vindo! Aqui exploramos o caminho da fé e buscamos entender os mistérios que Deus nos deixou. Meu nome é Light, ou como muitos me chamam, L. Hoje, vamos caminhar juntos em mais uma jornada de descoberta espiritual. No episódio de hoje, vamos desbravar as passagens mais desafiadoras da Bíblia, aquelas que frequentemente são evitadas por parecerem contraditórias à mensagem de paz e amor ensinada por Jesus. Vamos analisar histórias de sacrifício humano, fome extrema e até mesmo episódios de violência atribuídos à vontade divina. Qual é o significado por trás dessas histórias? E o que elas nos revelam sobre a natureza de Deus e do ser humano? Prepare-se para uma análise profunda que promete mudar a maneira como você enxerga as Escrituras. Seja você um estudioso da Bíblia ou alguém buscando entender suas complexidades, fique até o final. Vamos juntos refletir sobre os limites da interpretação, o impacto do contexto histórico e as lições atemporais escondidas nas páginas do livro mais influente da história. A Bíblia é reconhecida mundialmente como uma coleção de textos sagrados que orientam a conduta moral e espiritual de bilhões de pessoas. Ela é frequentemente associada aos ensinamentos de Jesus, como o amor ao próximo, a compaixão e a caridade. No entanto, o conteúdo bíblico vai muito além de mensagens de paz. Ele inclui histórias complexas, cheias de simbolismos e, por vezes, episódios assustadores e controversos. Muitas dessas passagens são pouco exploradas ou intencionalmente deixadas de lado em interpretações tradicionais. Uma dessas características intrigantes é o contraste entre as lições de Jesus no Novo Testamento e os relatos do Antigo Testamento. É como comparar dois lados de uma moeda. O que parece ser oposto, na verdade, faz parte de um mesmo propósito divino. A gente só precisa virar a moeda com cuidado para entender. Enquanto um prega o amor universal, o outro apresenta regras e narrativas que refletem a dureza de tempos antigos. Muitas dessas passagens foram escritas em contextos culturais e históricos muito diferentes, o que, para alguns, pode justificar os relatos mais sombrios. Contudo, essa justificativa não diminui o impacto que esses textos causam ao serem analisados sob uma perspectiva moderna. As histórias mais sombrias da Bíblia nos mostram uma realidade que nem sempre é ensinada em escolas dominicais ou sermões. Essas passagens abordam temas como escravidão, incesto, sacrifícios humanos e genocídio. Elas nos fazem questionar a mensagem principal do livro sagrado e se esses relatos deveriam ser interpretados literalmente ou como metáforas. Muitos estudiosos argumentam que essas narrativas refletem não apenas a vontade divina, mas também os costumes da época em que foram escritas. Esse contraste entre luz e escuridão no texto bíblico pode confundir os leitores, especialmente aqueles que buscam na Bíblia um guia moral único e inquestionável. Eu gosto de pensar nisso como um espelho. A luz reflete o que queremos ser, mas a escuridão reflete o que precisamos confrontar dentro de nós. É importante lembrar que as Escrituras foram escritas por diversas mãos ao longo de séculos, em idiomas diferentes e em contextos muito variados. Com isso, surgem problemas de tradução, interpretação e até mesmo omissões. O que lemos hoje pode não ser o reflexo exato do que foi originalmente registrado. Apesar disso, essas passagens nos oferecem uma visão mais ampla e profunda do que significa ser humano e da relação da humanidade com o divino. Elas mostram que a Bíblia não é apenas um livro de regras, mas também um retrato da luta pela sobrevivência, fé e compreensão do universo. Talvez seja justamente essa dualidade que faz dela uma obra tão fascinante e atemporal. A seguir, vamos explorar algumas das passagens mais impactantes e controversas da Bíblia, analisando seu significado e o que elas nos dizem sobre fé e moralidade. No livro de Êxodo, capítulo 21, encontramos regras claras sobre a compra e venda de escravos. Essa prática, hoje condenada moralmente, era aceita como algo normal nos tempos bíblicos. Um trecho específico aborda como os escravos deveriam ser tratados, incluindo a punição para senhores que agredissem seus servos. Se o escravo morresse imediatamente após uma agressão, o agressor seria punido. No entanto, se sobrevivesse por alguns dias, nenhuma punição seria aplicada. Isso reflete uma visão de mundo onde a vida de um escravo era avaliada como propriedade. Historicamente,
essa passagem foi usada para justificar a escravidão moderna, especialmente no período colonial, quando pessoas em posição de poder alegavam seguir as Escrituras para validar práticas desumanas. É impressionante como, ao longo da história, a Bíblia foi usada para justificar o injustificável. Isso só reforça a importância de interpretar com coração e consciência, não só com regras e dogmas. Esse uso distorcido evidencia os perigos da interpretação literal da Bíblia, especialmente quando desconsidera seu contexto histórico. Reflete ela a vontade divina ou a adaptação humana a uma realidade social da época? A escravidão, como retratada na Bíblia, não é apenas uma questão de moralidade, mas também de propósito teológico. Algumas interpretações sugerem que essas regras foram incluídas para regular uma prática existente, limitando abusos e trazendo algum senso de justiça à sociedade. Contudo, mesmo essas interpretações moderadas deixam muitos desconfortáveis, pois ainda mostram um Deus que tolera a escravidão. Para os críticos, isso parece contradizer a imagem de um Deus de amor e justiça. Estudiosos sugerem que, em vez de aceitar a escravidão como algo divinamente aprovado, devemos entender que a Bíblia reflete os costumes e valores de seus escritores humanos. A inspiração divina, nesse caso, pode ter sido limitada pela compreensão cultural da época. Isso levanta uma questão essencial: até que ponto devemos interpretar a Bíblia literalmente? Será que todas as passagens carregam a mesma autoridade moral e espiritual? As histórias de escravidão na Bíblia continuam sendo um tema de debate, especialmente em sociedades que ainda lutam com as consequências históricas desse sistema. Elas nos desafiam a reavaliar nossa compreensão das Escrituras e a buscar respostas mais profundas para os dilemas morais que surgem. Talvez, ao enfrentar essas passagens difíceis, possamos encontrar lições que vão além das palavras escritas, guiando-nos a um entendimento mais compassivo e inclusivo da mensagem divina. No livro de Juízes, capítulo 11, lemos a história de Jefté, um juiz de Israel que fez um voto precipitado a Deus. Ele prometeu oferecer como sacrifício o primeiro ser que saísse de sua casa para cumprimentá-lo, caso fosse vitorioso em uma batalha. Após a vitória, quem saiu para encontrá-lo foi sua própria filha. A Bíblia narra que Jefté cumpriu sua promessa, sacrificando-a como oferenda a Deus. Essa história, embora menos conhecida, é uma das mais perturbadoras do Antigo Testamento. Esse episódio levanta questões morais e teológicas profundas. Por que Deus permitiria que Jefté cumprisse tal promessa? O sacrifício humano, considerado uma abominação em outros trechos da Bíblia, parece aqui ser tolerado. Alguns argumentam que a história foi incluída como um aviso contra votos precipitados, enquanto outros acreditam que ela reflete uma visão arcaica de devoção extrema. De qualquer forma, é uma narrativa que desafia nossa compreensão da justiça divina. A história de Jefté também nos lembra do contexto histórico em que foi escrita. Entender o contexto é como ajustar a lente de uma câmera. Sem isso, tudo fica embaçado. E, muitas vezes, a clareza está no que parece escondido. Naquela época, o sacrifício humano era uma prática comum em muitas culturas, e a narrativa pode refletir essa influência externa. No entanto, a inclusão de tal relato na Bíblia sugere que mesmo seguidores de Deus não estavam isentos de cometer erros graves. A mensagem, talvez, não seja sobre a vontade de Deus, mas sobre os perigos da ignorância e do fanatismo humano. A figura de Jefté é trágica, pois ele representa tanto a coragem quanto a insensatez humana. Ele foi um líder que confiou em Deus, mas que também foi vítima de sua própria promessa. Sua história nos lembra que a fé cega, sem discernimento, pode levar a consequências terríveis. Isso nos convida a refletir sobre como equilibrar devoção e sabedoria em nossa própria prática espiritual. A narrativa de Jefté é apenas uma de muitas passagens que nos desafiam a olhar além da superfície e questionar as mensagens subjacentes da Bíblia. Ela nos força a confrontar as contradições da fé e a encontrar um significado mais profundo nas histórias que nos foram legadas. O que podemos aprender com Jefté é que a verdadeira devoção não está em sacrifícios extremos, mas em entender e viver de acordo com a verdadeira vontade de Deus. No segundo livro dos Reis, capítulo 2, encontramos uma história intrigante sobre Eliseu, um profeta de Deus, e um grupo de crianças que zombavam de sua aparência. Confesso que essa é daquelas histórias que fazem a gente coçar a cabeça e perguntar: o que está acontecendo aqui? Mas é exatamente nessas passagens que encontramos lições mais profundas sobre respeito e responsabilidade. Eliseu, ao ouvir as zombarias, amaldiçoou os jovens em nome do Senhor. Imediatamente,
2 ursos saíram da floresta e mataram 42 crianças. Essa narrativa, assustadora e controversa, é frequentemente usada como uma lição de respeito à autoridade divina, mas também gera dúvidas sobre a proporcionalidade da punição aplicada. Muitos estudiosos sugerem que houve um erro de tradução no termo crianças, que poderia ser entendido como jovens ou servos. Essa interpretação tenta suavizar o relato, argumentando que o episódio não foi um ataque contra crianças inocentes, mas uma resposta divina contra um grupo que ameaçava Eliseu ou zombava de sua missão profética. Ainda assim, a violência do episódio continua perturbadora e difícil de justificar moralmente. Para alguns intérpretes, a história reflete a importância do respeito aos representantes de Deus. Eliseu, sendo um profeta, estava em uma posição sagrada e qualquer desrespeito a ele era considerado uma afronta direta ao próprio Deus. No entanto, essa visão levanta questões sobre a misericórdia divina e o que realmente constitui justiça. Deus realmente toleraria a morte de tantas pessoas por algo aparentemente trivial como uma zombaria? Outros argumentam que essa história é simbólica, representando a vitória de Deus sobre a idolatria ou sobre aqueles que se opõem à fé. Os ursos poderiam ser uma metáfora para as consequências naturais de se afastar dos caminhos de Deus. Essa abordagem tenta extrair uma lição mais espiritual do texto, em vez de se concentrar no ato violento descrito. Contudo, mesmo essa interpretação não elimina o desconforto que a narrativa gera. Independentemente da interpretação, a história de Eliseu e os ursos nos obriga a refletir sobre o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Será que estamos lendo a história de maneira literal demais? Ou será que ela foi escrita para nos fazer ponderar sobre a seriedade do compromisso com Deus? O texto é um desafio tanto para estudiosos quanto para crentes, mostrando que nem todas as passagens da Bíblia são de fácil compreensão. Essa narrativa nos ensina que a Bíblia é um livro de complexidade imensa, onde nem tudo é preto no branco. Ela exige de nós uma análise cuidadosa, que leva em conta o contexto histórico, cultural e espiritual de cada relato. O que parece uma punição severa pode esconder uma lição mais profunda sobre as responsabilidades da fé e as consequências de nossas ações. No segundo livro dos Reis, capítulo 6, encontramos uma das histórias mais sombrias da Bíblia, que descreve o cerco de Samaria pelo rei da Síria. A cidade foi tomada por uma fome devastadora, levando seus habitantes a atos desesperados. Entre os relatos, destaca-se a história de 2 mulheres que fizeram um pacto para sobreviver. Elas sacrificariam seus próprios filhos, um de cada vez, para se alimentar. Após consumirem o filho de uma delas, a outra recusou-se a cumprir sua parte no acordo, causando uma disputa que chegou até o rei de Israel. Essa história é um retrato brutal do desespero humano em tempos de extrema adversidade. Embora possa parecer chocante e inverossímil para nós hoje, situações como essa são registradas ao longo da história em momentos de guerra e fome extrema. A Bíblia não poupa seus leitores da realidade, mostrando o impacto devastador da condição humana sem a intervenção divina. O silêncio de Deus nesse episódio também é um elemento que desafia nossa compreensão da fé. A narrativa nos faz questionar por que Deus permitiria que seu povo passasse por tamanha calamidade. Algumas interpretações sugerem que a fome era uma punição divina por pecados coletivos, enquanto outras veem a história como uma reflexão das consequências naturais de se afastar de Deus. No entanto, essas explicações não eliminam o horror que sentimos ao ler essa passagem. Como reconciliar o sofrimento humano com a crença em um Deus amoroso? Esse relato também ilustra a complexidade da Bíblia como um texto histórico e espiritual. Ele mostra que a fé, por si só, não protege os crentes de enfrentar os horrores do mundo. Ao mesmo tempo, nos lembra que a fé pode ser uma fonte de força para suportar tais desafios. A história do cerco de Samaria é um lembrete sombrio de que a Bíblia não é apenas um livro de conforto, mas também de realismo brutal. Ao incluir essa narrativa, as Escrituras parecem nos desafiar a refletir sobre as escolhas humanas em situações extremas. Será que o sofrimento é sempre um reflexo do pecado? Ou seria um teste de caráter e fé? Essas perguntas continuam relevantes hoje, especialmente em um mundo onde a fome e a injustiça ainda são realidades para muitos. A história nos chama a olhar para dentro de nós mesmos e questionar como reagiríamos em situações semelhantes. Nossa fé seria forte o suficiente para nos guiar, ou cederíamos ao desespero? É uma passagem que não apenas choca, mas também provoca uma profunda introspecção sobre os limites da moralidade humana. A história da Arca de Noé, narrada em Gênesis, é uma das mais conhecidas da Bíblia,
frequentemente romantizada como uma história de salvação. No entanto, quando analisada em profundidade, revela-se como um episódio de destruição em massa. Deus decide exterminar quase toda a vida na Terra, poupando apenas Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal. Essa decisão foi tomada como punição pelo pecado generalizado da humanidade. Embora apresentada como um ato de justiça divina, a destruição global levanta questões inquietantes. Por que Deus, sendo todo-poderoso, escolheu uma solução tão drástica para lidar com o pecado? Não haveria outra maneira de corrigir os erros da humanidade sem exterminá-la quase por completo? Esses questionamentos tornam essa história um dos episódios mais controversos das Escrituras. Outro ponto que gera debates é a questão da reprodução após o dilúvio. Apenas um casal de cada espécie animal foi salvo, o que implica que toda a diversidade biológica atual teria se originado desses pares iniciais. Da mesma forma, todos os humanos seriam descendentes de Noé e seus filhos, levantando questões sobre incesto e a plausibilidade científica desse relato. Para muitos, essas inconsistências sugerem que a história deve ser interpretada como uma metáfora, não como um relato literal. Noé é frequentemente retratado como um exemplo de fé e obediência. Ele seguiu as instruções de Deus sem questionar, construindo a arca e protegendo sua família. No entanto, sua história também ilustra a fragilidade humana. Após o dilúvio, Noé enfrenta dificuldades e comete erros, mostrando que mesmo os mais fiéis não estão imunes às falhas. Isso nos lembra que a Bíblia não exalta a perfeição, mas sim perseverança e arrependimento. A história do dilúvio é, ao mesmo tempo, uma narrativa de destruição e renovação. Ela nos convida a refletir sobre o custo do pecado e a misericórdia de Deus, que sempre oferece uma chance de recomeço. No entanto, também nos força a confrontar as partes mais difíceis da justiça divina e a complexidade das decisões de Deus. Noé nos ensina que a fé não é um caminho fácil. É um compromisso que exige sacrifício, confiança e, acima de tudo, a aceitação de que nem sempre compreenderemos os planos divinos. Ainda assim, ela permanece como um símbolo poderoso de esperança, mostrando que mesmo em meio à destruição, Deus oferece a possibilidade de redenção. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 26, Jesus faz uma declaração que, à primeira vista, parece contradizer sua mensagem de amor e união. Ele afirma que aqueles que desejam segui-lo devem odiar seus pais, irmãos, cônjuges e até sua própria vida. Essa passagem, desconcertante para muitos, tem sido objeto de debates teológicos e históricos ao longo dos séculos. Como conciliar essa exigência aparentemente extrema com o ensinamento central de amor ao próximo que permeia os evangelhos? Para entender essa passagem, é necessário contextualizá-la. Muitos estudiosos acreditam que Jesus usou uma hipérbole, uma forma de exagero retórico comum na cultura judaica, para enfatizar a importância de colocar Deus acima de tudo. Nesse sentido, odiar não seria literal, mas indicaria que o compromisso com Deus deve ser prioritário em relação a qualquer laço terreno. Isso não diminui a importância da família, mas reforça a ideia de que a fé exige dedicação e sacrifício absolutos. Outra interpretação sugere que Jesus estava preparando seus seguidores para a perseguição e os desafios que enfrentariam ao escolher segui-lo. Durante o primeiro século, abraçar o cristianismo frequentemente significava romper com a tradição familiar e cultural, o que poderia ser visto como um ódio por parte daqueles que não compreendiam essa decisão. Assim, a passagem pode ser lida como um alerta sobre o preço do discipulado, em vez de um mandamento literal. Ainda assim, a escolha das palavras odiar gera desconforto, especialmente quando comparada a outros trechos em que Jesus prega o perdão, a reconciliação e o amor incondicional. Isso levanta questões sobre possíveis erros de tradução ou perda de nuances no texto original. O grego antigo, idioma em que os evangelhos foram escritos, muitas vezes possui significados múltiplos para uma mesma palavra, o que pode ter contribuído para a confusão em interpretações posteriores. Essa passagem também destaca a tensão entre o amor divino e o amor humano. Enquanto Jesus ensina que Deus deve ocupar o lugar central em nossas vidas, ele não está rejeitando os laços humanos, mas pedindo que esses laços não se tornem um obstáculo à devoção a Deus. Essa ideia é reforçada em outras passagens, onde Jesus demonstra compaixão pelos laços familiares, como quando cura a sogra de Pedro ou ressuscita o filho de uma viúva. O ensinamento de odiar pode ser visto como um chamado radical para refletir sobre nossas prioridades espirituais.
Ele nos desafia a avaliar até que ponto estamos dispostos a abrir mão de nossas zonas de conforto em nome de uma fé genuína. A interpretação dessa passagem exige não apenas estudo, mas também introspecção, pois, em última análise, ela fala mais sobre entrega total a Deus do que sobre rupturas literais com aqueles que amamos. As passagens sombrias da Bíblia não são fáceis de compreender, mas talvez isso faça parte de sua intenção. Elas nos desafiam a olhar além das palavras, buscar significados mais profundos e questionar nossa própria fé e moralidade. Essas histórias, por mais perturbadoras que sejam, nos lembram que a Bíblia não é apenas um livro de consolo, mas também um reflexo da complexidade da vida e da condição humana. Use os comentários para debater conhecimentos e não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar a espalhar a verdade. E lembre-se, a busca pela verdade espiritual é infinita, e nós continuamos caminhando juntos. Até a próxima! Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou sua alma. Mas ainda há mais para descobrir. Clique agora nos próximos vídeos para continuar essa jornada espiritual. Deixe seu comentário com suas reflexões, curta para apoiar essa missão e se inscreva para não perder os ensinamentos e revelações que estão por vir. Mas lembre-se, quem busca a verdade nunca mais vê o mundo da mesma forma.